Na análise, né, de Barra de Santa Catarina e Corinthians, na minha opinião, o time reserva um pouco misto, mais ou menos, que eu achei do jogo. Tecnicamente, Cauê, o goleiro, ele ficou muito seguro dentro do jogo, dentro da partida. Andileri também fez seu papel, apesar de muitos jogadores durante a partida não estar 100% em ritmo de jogo, mas os críticos, né, assim como alguns apresentadores, alguns influencers, que realmente se dizem torcer para o time do Corinthians, mas na verdade torcem contra, né, o Corinthians para que ele possa perder de alguma forma. E é inacreditável. Aí então nós tivemos o nosso volante, né, bastante suspeito, o Alan, aquele do gesto, né, que realmente apareceu na mídia, mas tem o Matheus Pereira, que eu acertei 99% da escalação. A única coisa que eu tinha colocado, né, realmente no lugar de Dieguinho foi o Carrídio, né? Então o Carrídio é bastante experiente, porque é um time da Série C, ele não tem nada a perder durante a partida. Com isso, Dieguinho, ele fez um jogo que realmente ele não está muito adaptado, voltando muito para marcar. Teve alguns momentos, sim, que ele teve aqueles avanços, não teve oportunidade do chute do gol. Nós tivemos, infelizmente, a lesão de Kaique, né, ligamento rompido, né, do joelho esquerdo. Vai ficar realmente o ano inteiro sem jogar futebol. As férias vai ser mesmo para fazer uma recuperação. Pedro Raul fez a sua parte, né, calou muito os críticos, ou seja, ele fez o famoso pivô. Quem não assistiu a partida, Pedro Raul, né, a bola foi lançada para ele de uma falta, ele cabeceou para Lingard, né, fazer o primeiro gol. Foi um golaço o primeiro jogo dele. Então durante a partida foi sim uma boa partida, uma partida assim que é considerável, uma boa vitória, apesar de um time 99% reserva. Na partida de volta nós temos então a Neoquímica Arena lotada. Basicamente o Corinthians não pode deixar o adversário, né, tomar conta do jogo, deixar de alguma forma, né, a partida se desenrolar, ficar no jogo moroso. Teve aí jornalista, né, do famoso Twitter, né, tóxico, falando que era uma partida morna, uma partida totalmente, né, com sono, sonolenta, mas dá para acreditar que foi um time assim, reserva, não é aquele time, né, titular que a gente vê, correria total, né? Então, basicamente o Corinthians, ele fez uma grande partida, né? Jesse Lingard, ele fez um papel tecnicamente assim de um meio ofensivo, né, do lugar do Garro, que chega para frente, não tem muita obrigação para voltar para marcar. Da minha avaliação referente então o Fernando Diniz, ele soube conduzir o time reserva, né? Ele deu tranquilidade para o time, deu moral, né, para os meninos da base, vir jogar uma boa partida. Dentro das substituições contra o time do Barra, o Corinthians, né, entrou basicamente ali com um pouco de titulares, né? Ranieri, Caio César colocou fogo um pouquinho no jogo, estava um pouco sem ritmo. Labiade também sem ritmo dentro do jogo. O Roberto entrou ali meio apagado, sujou muita camisa, muito tempo sem fazer uma boa partida, né, referente a adversários, né, atípicos. Nós temos então a entrada de Vitinho no lugar de Kaique. Vitinho, assim, tá realmente, não sei qual mundo ele está, se ele tem algum problema físico, não entrou muito bem. Nós tivemos então Garro, Bidon e Carrídio no banco de reserva para poder disputar então o brasileiro, né, com força total, para sair dessa zona de incômoda. Se o time, como por exemplo, se tivesse supostamente, né, tivesse entre os 7 primeiros colocados, aí sim você teria um pouco mais de conforto, né, e jogando com Barra 100% com o time titular. Agora, né, o jogo de volta com o Barra, aí você vai ter que não jogar com o time reserva, vai ter que jogar com o time totalmente misto. Então a filosofia, né, do dinizismo dentro do Corinthians, ele conseguiu implementar de uma forma de jogar no Corinthians, basicamente, né, na questão mesmo da zaga, não ficar dando muito chutão de alguns momentos específicos, coisas que ele não fazia lá no Fluminense, coisas que ele não fazia no Vasco. E realmente o Diniz, ele tá dando ali uma filosofia com um pouco mais de tranquilidade, né? Isso que o Corinthians precisava desse momento importante, que agora o sistema defensivo implementado no time reserva, sim, é uma coisa de laboratório, porque ele tá fazendo isso no
nos treinamentos, né? Se você fazer um laboratório maluco, né, como o outro lá fazia durante a partida, é pedir para perder e pedir para receber os 7 milhões. Agora que vai pescar em outro lugar, que o Corinthians precisa, né, ter o seu lugar entre os melhores do Brasil. Agora a vida do Corinthians, né, só depende dele, porque vai enfrentar o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro para o Corinthians sair da zona da degola. Domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, lotada. Temos também a Libertadores da América numa quinta-feira, ou seja, dá para jogar com o time titular agora 100% contra o Vasco domingo, dá para jogar com o time titular absoluto contra o Peñarol, sim, numa quinta-feira, um dia mais de descanso habitualmente. E também nós temos até depois disso a partida contra o Mirassol, fora de casa, ou seja, é um perigo, porque o Diniz vai precisar treinar muito esse time reserva que jogou contra o Barra, por isso que essa análise ela é muito importante, destacar para analisar não só o presente, não as coisas ruins do time, mas sim o futuro, né, do clube, para poder solucionar e crescer dentro de 2026, né, porque depois de Mirassol, ele vai enfrentar o Independente Santa Fé, e ganhando dos caras fora de casa, a importância de jogar contra um Mirassol bem treinado, mesmo que o time misto, precisará então vencer para somar 9 pontos, se classificar sim garantidamente para a próxima fase da Libertadores, mesmo que seja lá em segundo lugar, por exemplo. E já depois disso nós temos clássico contra o São Paulo, ou seja, a vida do Corinthians 2026 não é fácil. Depois nós tivemos novamente o Barra, né? Ou seja, Barra dentro de casa, não pode perder, precisa ganhar. E o time do Corinthians pensar como time grande, né? Como sempre foi, como sempre será, né? E precisamos então voltar a ganhar títulos merecidamente. Se você então gostou desse vídeo, deixa o like, comente aqui abaixo, inscreva-se no canal. Então até o próximo notícia.